Vamos nessa, porque a defesa do ex-piloto Pedro Turra será ouvida hoje no Tribunal de Justiça do DF. E olha só, advogados vão falar no processo, gente, que analisa o pedido de habeas corpus do investigado. A sessão acontece um dia após o Ministério Público denunciar o tal do Pedro Turra aí por homicídio doloso. Vamos nessa conversar sobre esse assunto aí ao vivo com Ana Bianchini, que já está aqui comigo. Aninha, me conta tudo, é com você, querida. Muito boa tarde. Vamos lá, Fred. Boa tarde para você novamente, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na programação do Balanço Geral. Este já é o terceiro pedido de habeas corpus feito pela defesa de Pedro Turra. E o que mudou de lá para cá? Mudou que a situação ficou ainda pior. Mudou que mais provas contra Pedro Turra apareceram e mudou também o crime, já que a Polícia Civil indiciou Pedro Turra pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Mesmo assim, a defesa entrou com esse terceiro pedido, que na verdade, Fred, não se trata nem de um novo pedido, mas sim de um recurso. O primeiro pedido de habeas corpus foi negado em primeira instância por um juiz, o segundo pedido foi negado por um desembargador, mas apenas em uma decisão única. Só esse desembargador teria votado e chegado, então, até essa conclusão de negar o pedido de habeas corpus. Depois disso, a defesa do Pedro Turra entrou com um recurso solicitando que esse habeas corpus ele seja avaliado por um colegiado e não só por um desembargador, como foi feito da última vez. E isso vai ser feito aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde a nossa equipe já está nesse momento. Inclusive, essa sessão ela vai acontecer na segunda turma criminal aqui do TJDFT. Lembrando que a gente já está falando de outra fase dessa história, de outra fase desse crime. A Polícia Civil já entregou o inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público falou ok, concordou ali com aquele pedido, né, com que ele foi indiciado pela Polícia Civil. E agora essa denúncia foi encaminhada a um juiz. Foi feita essa denúncia e cabe o juiz agora acatar ou não. Se ele não acatar, ok, mas a gente sabe que esse é um caso raro, principalmente quando a gente fala em situação de crime de homicídio. Provavelmente essa denúncia vai ser aceita e depois disso o Pedro Turra vai a júri popular, já que se trata de um crime de homicídio. Outro ponto que a gente também tem que citar é que após a análise, inclusive feita pelo Ministério Público, o Ministério Público solicitou um pagamento de R$400 mil por parte da família de Turra à família de Rodrigo Castanheiras. E a gente também vai falar sobre isso. O que pode acontecer aqui agora? Essa sessão ela não é para julgar o mérito do crime e nem se o Turra é culpado ou inocente. Aqui é justamente para julgar se ele vai responder em liberdade ou se ele vai permanecer em regime, né? Se ele vai continuar preso ainda na papuda. O que a defesa espera é que a decisão seja para que ele responda em liberdade. Isso pode acontecer de duas formas. Ou apenas ele sai e tudo bem, ou então ele vai ter que cumprir algumas medidas cautelares, como, por exemplo, usar tornozeleira eletrônica. E ontem ainda, Fred, a nossa equipe conseguiu os depoimentos, né, de algumas testemunhas desse processo. E vamos ouvir agora o que disse uma das testemunhas, uma das pessoas que estava dentro do carro junto com Pedro Turra na noite em que tudo isso aconteceu. 11h50, 11h48, a gente estava chegando, faltava 10 minutos para a festa acabar, por conta que tem horário para condomínio. Quando a gente chegou, a gente ficou lá no lado de fora, a gente entrou no condomínio, mas a gente não entrou na casa dele. A gente ficou lá dentro do condomínio, mas fora da casa. Aí veio um montão de amigos do aniversariante, e nisso tava todo mundo se divertindo, tava todo mundo brincando, zoando um com o outro. Inclusive, a vítima, né, o Rodrigo, que tá no hospital, que participou da briga junto com o Pedro, ele estava beijando o abdômen do Igor. Só você ver, eram umas brincadeiras muito esquisitas, ele tava muito brincando, então ele tava assim, rindo com a gente, brincando. E teve uma hora que ele abriu, o carro estava aberto, eu estava no banco de trás e ele abriu minha porta. No que ele abriu minha porta, ele falou assim pro garoto, vem aqui para você ver, e sacou um canivete preto. Então assim, ele já estava portando um canivete. Ele estava alcoolizado, eu não sei se faz em ml, mas ele estava alcoolizado, não sei se ele tinha ingerido mais alguma coisa, só lembro também dele fumando pod e estava bêbado, e aí ele sacou esse canivete pro garoto, vem aqui para você ver. Nesse momento, dá para ver pelo tom de voz dele que era brincadeira.
Mas ok, continuou, e aí o vizinho da casa do lado era policial, e ele saiu pra fora e falou assim, para com essa zona aí e vai pra fora, senão eu vou chamar alguém, não sei o que ele ia fazer. E aí o pessoal, né, foi tudo pra fora. Um pessoal entrou pra casa e outro pessoal foi lá pro lado de fora. Do lado de fora foram acho que 4 meninos, incluindo esse Rodrigo, que participou das agressões, e outros 3. A gente foi pro lado de fora, só que a gente já tinha entrado no carro. O Pedro entrou no banco da frente. Aí esse menino, o Rodrigo, da agressão, ele veio pra falar com ele sobre alguma coisa. E aí o Pedro brincou com ele, falou assim, ia cuspir o chiclete nele. E aí o chiclete caiu. Aí ele falou assim, ia cuspir em você. Na brincadeira. E ele falou assim, faz você não quebraria sua cara na porrada. Só que pelas brincadeiras que eles já estavam tendo antes, naquela hora lá do condomínio, a gente realmente achou que era brincadeira até então. Então ninguém levou nada a sério. Até ele continuou e falou assim, vem pra cima, então se eu não te arrebento. Aí o Pedro desceu do carro e ele continuou falando. O Pedro deu um empurrão nele e ele já veio no primeiro soco. E aí começou a briga. Foi uma coisa muito rápida. A gente piscou o olho e já estavam lá se batendo. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Você, na hora da briga, por que você não foi separar a briga? Isso que eu ia te falar. Eu estava do banco de trás. Na hora que ele desceu, eu nunca ia imaginar que o Pedro ia brigar com ele. Nunca. O Pedro não é de briga. Ele não tem nenhuma passagem na polícia, ele tem 19 anos, ele é um trabalhador, ele trabalha em 3 empresas. Eu nunca ia achar que ele ia bater no menino, ainda mais, eles nem se conhecem, não tinha por que ter uma briga entre os dois, eles nunca se viram na vida. Então, na minha cabeça, nunca ia passar que ele ia bater em alguém, nunca. Só que em nenhum momento o garoto caiu no chão, ou aparentava estar machucado, entendeu? Na hora, não estava nem sangrando nada, ele estava normal. Cara, e não para por aí não, Aninha, fica comigo. Porque agora você de casa vai ouvir uma outra testemunha. Veja aí. Foi que o Pedro foi jogar um chiclete, e aí o chiclete caiu em mim, e o Pedro falou, não, queria que o chiclete tinha sido na cara do Rodrigo. E aí o Rodrigo falou, se você tivesse feito isso, eu ia te quebrar na porrada, agora. E aí o Turra, o Pedro, né, não aceitou, ele desceu do carro, no que ele desceu do carro já deu um empurrão no Rodrigo, e aí o Rodrigo veio e voltou um soco nele. E aí começou a briga, quando eu vi que o Rodrigo tomou 1 ou 2 socos do Turra, 3 socos, eu fui e separei a briga. E aí, após a briga, eu mandei todo mundo entrar no carro e fomos embora. E o Rodrigo, depois disso, não sabe como é? Ele ficou lá na porta? Como é que foi? Tinha uns amigos nossos, aí o Rodrigo, ele tava andando normal, e aí, só que a gente foi embora. Tipo, acabou a briga, todo mundo entrou no carro e a gente foi embora. Né? Cara, e olha só, Aninha, na boa, tem uns depoimentos aí meio contraditórios, né? Muito contraditórios, na verdade, viu, Fred? Inclusive, foram esses depoimentos que acabaram alertando não só a polícia, mas todos os investigadores a respeito de um possível motivo que não fosse a questão do chiclete. O que chama muita atenção na primeira testemunha que a gente ouviu, inclusive a esposa de Pedro Turra, é porque, Fred, ou a gente está falando de um falso testemunho, ou a gente está falando de um relacionamento fracassado, né? Porque ela chega a falar que Pedro Turra não tinha histórico de agressividade. Então, ou ela mentiu na cara dura para o delegado, ou então ela não conhecia a pessoa com quem ela estava morando, inclusive embaixo do mesmo teto. Partindo do princípio que eles já estavam juntos há bastante tempo e que pelo menos 2 das agressões cometidas por Pedro Turra ao longo da vida foram registradas pela então esposa, então acho que faz mais sentido nessa situação a gente está falando de um falso testemunho. Depois a gente também ouviu outra testemunha que o pessoal de casa acabou de ouvir junto com a gente. E algumas coisas chamam a atenção nesses depoimentos prestados pelas testemunhas. Como, por exemplo, detalhes muito específicos que todos acabaram falando. E quando as pessoas elas vão combinar depoimentos, ninguém pensa nisso. E o que mais chamou a atenção foi a respeito de todos falando sobre o tal do canivete preto. Eles não estavam falando sobre um canivete qualquer. Eles deram detalhes a respeito desse canivete e todos falaram os mesmos detalhes. E que por conta disso, a polícia e também a defesa da família de Rodrigo acredita que os depoimentos foram combinados. Inclusive, tem prints de conversas entre eles, entre o acusado, né, o Pedro Turra, e também as testemunhas, onde a conversa indica que eles estariam, sim, combinando depoimento.
com um dos amigos de Pedro Turra, chegando a falar: a gente conseguiu convencer eles de que não temos nada a ver com isso. Eles provavelmente estavam falando dos investigadores da Polícia Civil. Lembrando que Pedro Turra, ele é preso em flagrante ainda no dia 23. Essa agressão acontece na noite do dia 22. Pedro Turra é preso em flagrante em uma academia em Águas Claras no dia 23. E as 4 testemunhas também vão até o local prestarem depoimento, conversar com a polícia, falar o que elas sabiam. Todas em condições de testemunhas. Inclusive, outras pessoas também falaram com o delegado no mesmo dia. A gente tem mais um depoimento e vamos ouvir agora. Foi que o Pedro foi jogar um chiclete e aí o chiclete caiu em mim e o Pedro falou: não, queria que o chiclete tinha sido na cara do Rodrigo. E aí o Rodrigo falou: se você tivesse feito isso, eu ia te quebrar na porrada, agora. E aí o Turra, o Pedro, né, não aceitou, ele desceu do carro, no que ele desceu do carro já deu um empurrão no Rodrigo, e aí o Rodrigo veio e voltou um soco nele. E aí começou a briga, quando eu vi que o Rodrigo tomou 1 ou 2 socos do Turra, 3 socos, eu fui e separei a briga. E aí, após a briga, eu mandei todo mundo entrar no carro e fomos embora. E o Rodrigo, depois disso, não sabe como é que ele ficou lá na porta? Como é que foi? Tinha uns amigos nossos, aí o Rodrigo, ele tava andando normal, e aí, só que a gente foi embora. Tipo, acabou a briga, todo mundo entrou no carro e a gente foi embora. Né? Aninha, só queria lembrar para essa galera que falso testemunho é crime, tá? Se a esposa dele tentou aí, de alguma forma, tirar ele desse crime, conversa fiada. Ele tem 3 empregos. Ele nunca agrediu ninguém. Como a Aninha falou, tem 2 vídeos aí que foi você que filmou, minha filha. Foi você que filmou, muito bem claro, inclusive, fica naquele vídeo onde um senhor de 49 anos de idade toma um tapa na cara e você tá lá falando no telefone: amor, filmando, e amor, não faça isso, amor. Amor, não faça isso, amor. E aí você vem me falar que ele nunca agrediu ninguém. Que ele nunca agrediu ninguém. Ele tem, esse senhor de 49 anos, que ele agrediu com tapa no rosto. Ele tem aquela menina que teve que beber, né, a vodka lá forçada com ele, segundo o delegado, torturada, inclusive, por esse Pedro Turra. E nós temos uma terceira agressão que ele fez de um menino de 18 anos de idade. 18 anos de idade. E na época, esse moleque de 18 anos de idade, ele foi até a delegacia, ele registrou uma ocorrência lá na 21ª delegacia. E ontem, a mãe desse moleque de 18 anos de idade, que teria apanhado do Pedro Turra, levado alguns socos, mata-leão e tudo mais, ainda chegou a falar pra gente, Aninha, o seguinte: se tivessem feito alguma coisa na primeira agressão que o Pedro Turra fez, talvez esse menino agora estaria vivo. Olha aí, ó. Tem áudio esse aí? Vê se tem áudio, Zidão. Já chamei a polícia, amor, já chamei a polícia. O cara que me agrediu aqui. Tá vendo aí, amor? Cadê o cara que me agrediu aqui agora? O cara que me agrediu aqui agora. Olha isso. Pede desculpa pra ela. Você vai continuar? Esse é o cara que não agride ninguém, é? Tá filmando. Tá filmando. Pede desculpa pra ela. Já foi 2. Já foi 2 socos. Pede desculpa pra ela. 2 socos? 2 socos. Não perde a razão. Amor, de novo. Eu vou dar uma baixa prisão do seu namorado aqui agora. Na frente da câmera. Na frente da câmera. E sabe o que eu fico de cara, Aninha? E ela tá ali filmando. E ela não para de filmar hora nenhuma, nem pra separar essa briga. Nem pra separar essa briga. E, gente, revoltado com isso, eu, como deputado federal, apresentei essa semana na Câmara um projeto de lei que quem filmar e não socorrer pode tomar uma cadeia de 1 a 4 anos. Porque a gente vê muito isso. Tem muita gente vendo a tragédia acontecer e eu tô ali filmando. Eu vou filmar. Sabe por quê? Porque eu vou postar no meu Insta. Vai dar um monte de curtida se eu postar no meu Insta. Eu vou filmar aqui porque eu vou colocar nos meus grupos de WhatsApp. É o que aconteceu com esse senhor de 49 anos. Ficou apanhando e a mulher filmando. É como esse menino, o Rodrigo, ficou apanhando e o povo só filmando. E o povo só filmando. Inadmissível um negócio desse. Só que, Aninha, é como a gente estava falando. Beleza, daqui a pouquinho vem o julgamento do habeas corpus. Mas pode piorar a situação para ele, porque ontem mudou para homicídio a tipificação do crime que ele cometeu. E homicídio doloso, não é isso, Aninha?
É isso mesmo, Fred. No início, esse caso ele estava sendo apurado como lesão corporal. E o delegado chegou a falar algumas vezes que em caso de óbito, o que de fato aconteceu, né? O Rodrigo não resistiu a esses ferimentos, o caso iria virar para lesão corporal grave seguida de morte. Mas com essas novas denúncias, com a chegada dessas novas provas, com indícios de depoimentos combinados e também de premeditação do crime, fora a questão do motivo, que já não era mais um chiclete, e sim ciúmes, aí a Polícia Civil pediu mais um tempinho para a conclusão do inquérito, concluiu esse inquérito ali com uma margenzinha de alguns dias a mais, mas justamente porque a polícia entendeu que a tipificação do crime precisava ser mudada, pelo menos nesse indiciamento. E aí a gente vem aí que ontem o Ministério Público aceitou, entendeu que de fato houve um homicídio. E a gente está falando aí de dolo eventual, Fred, como você muito bem disse, um homicídio doloso, com intenção. E ele vai responder, pode responder, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. O delegado entendeu que o motivo foi justamente a questão dos ciúmes e que sequer ele estava envolvido nessa história. E alguns pontos nos depoimentos, Fred, me chamaram muita atenção. O primeiro ponto, na hora em que a esposa de Pedro Turra abaixa para pegar alguma coisa ali no meio da briga, pois é, informações de que seria o relógio do Rodrigo Castanheiras. Ou seja, ela ainda vai embora do local levando o relógio da vítima. Ela não chega a devolver, mas ela cata. Ela não entra no meio da briga para tentar separar, mas para pegar objetos que não eram dela, aí sim ela entra no meio da briga. Outro ponto, o menor de idade, ele também conversou com a polícia, tá? Esse que é apontado pela defesa e também pelo próprio inquérito como suposto mandante dessa briga. Ele que seria amigo do Pedro Turra, de corrida, inclusive, ele também é piloto de drift, então ele teria ligado para o Pedro, teria visto, provavelmente nas redes sociais, que o Rodrigo estava nessa festa de aniversário lá em Vicente Pires e que a ex-namorada dele também estava no local. Ele ligou para o Pedro Turra e falou: amigo, vamos ali comigo numa festa em Vicente Pires, porque eu quero dar um susto em alguém. Tanto que no depoimento da própria esposa do Pedro Turra, ela fala que eles foram convidados por esse menor de idade, que ele disse que iria até o local ver a ex-namorada. Ela chega a falar, inclusive, que eles nunca tinham visto o Rodrigo antes, mas algumas conversas ali mostram o contrário. Outro ponto que me chamou muita atenção no depoimento é que esse próprio adolescente, esse menor de idade, ele diz que foi ele quem separou a briga. Ele diz que é ele que aparece ali nas imagens separando a briga. Então, provavelmente, em determinado momento, até ele percebeu que a situação estava ficando grave, porque, de fato, tem uma pessoa ali naquelas imagens que coloca, que leva o Pedro Turra em direção ao carro. E outro ponto que me chamou bastante atenção nesse depoimento é que uma das testemunhas, um amigo, inclusive do Pedro Turra, ele que já é maior de idade, ele teria sido questionado pelo delegado o motivo dele estar registrando as agressões, Fred. E agora eu venho com a resposta dele. Ele disse que estava gravando tudo apenas para ter provas de que Pedro Turra estava agindo em legítima defesa. Então ele grava toda essa briga, essas imagens depois são divulgadas, elas vão parar inclusive nas redes sociais, porque não à toa essas imagens pararam na mão da imprensa. A imprensa recebe as imagens depois que essas imagens viralizam, ou então quando se trata de alguma denúncia. Nesse caso, as imagens não vazaram com a intenção da denúncia, muito pelo contrário, elas vazaram com a intenção da humilhação, de humilhar aquele garoto, de humilhar Rodrigo Castanheiras, o adolescente de 16 anos de idade que teve a vida tirada por causa de uma briga. Eles saíram na mão, na frente de um condomínio. Tudo isso na madrugada do último dia 22. Depois disso, vocês já sabem, né? Rodrigo, ele fica internado 16 dias. Ele que teve um traumatismo craniano, ficou internado na UTI de um hospital particular em Águas Claras por 16 dias, passou por várias cirurgias, por vários procedimentos, lutou bastante, lutou muito, ficou em coma induzido, mas infelizmente não resistiu. Cara, a gente nessa mesma agonia, né? Nessa mesma agonia, lógico que não com a mesma dor da mãe, lógico que não do tamanho da agonia da mãe, mas a nossa equipe ligava diariamente para a família, diariamente, perguntava como é que tá o menino, como é que tá o Rodrigo, melhorou, não melhorou?
E os dias iam passando e a gente conversava aqui no meio da equipe, falando, cara, tá cada dia mais desanimado. Eles estão cada dia mais desanimados para falar do Rodrigo. E a gente começou a pensar, pô, será que o Rodrigo tá piorando? Será que o Rodrigo tá piorando? E a mãe do Rodrigo também, um dia desse eu vi eu tô na quinta-feira, acho que eu vi lá pra segunda-feira, a mãe do Rodrigo fez um desabafo gigantesco nas redes sociais. Porque estavam chegando até a tal das redes sociais da família e dela também, falando o seguinte, ai, você poderia pensar na mãe do Turra também. Você podia pensar que ele tem mãe. Aí ela fez o desabafo. Vocês estão pensando na mãe do Pedro Turra? E eu? E eu que meu filho nunca mais vai voltar de onde ele estava? Ela chegou a mostrar, eu vou falar para vocês aqui, ela chegou a mostrar uma sacola, sabe? Ela estava sentada no meio-fio, sentadinha assim no meio-fio. Ela estava com a sacola ali, encostada entre as pernas dela, que ela estava sentada aqui. Dentro dessa sacola estava uma urna com o filho dela cremado. Aí ela falava nesse vídeo o seguinte, vocês estão preocupados aqui com a mãe do Pedro Turra? Com a mãe do Pedro Turra? Vocês têm que estar preocupados é comigo, que eu tô com meu filho bem aqui. E não vai sair daqui. E não vai sair daqui. Daqui uns anos aí esse Pedro sai, ou daqui uns dias esse Pedro sai, e eu como é que eu vou ficar? Esse aqui, ó, é o tal do Pedro Turra que matou o filho dela. E aí muita gente também já falou pra mim. Uma senhora ligou aqui um dia desse. Pô, Fred, eu te amo, eu gosto muito de você, já votei em você e tudo mais. Mas o Pedro também tem mãe. Não sabe, pra mim não cabe. Não cabe. Eu tô preocupado mais com a mãe do Rodrigo, com os familiares do Rodrigo. O moleque só tinha 17 anos. 17 anos. Por conta de ciúme de um outro cara, o tal do idiota do Pedro foi lá comprar a briga. E matou o menino. Eles nem convidados pra festa tinham sido, velho. Nem o Pedro, nem esse outro mandante. Que eu já tô colocando ele como mandante, eu não tô nem aí. Foi ele que chamou o Pedro, vamos lá meter a porrada no moleque e pronto, acabou. Aí vai ainda a mulher do Pedro junto. Que casal é esse? Apesar do Pedro ter 19 anos de idade, esse moleque já era casado, já morava sozinho com a esposa dele. Aí a esposa dele, em vez de ser o alicerce ali, sabe, o equilíbrio de dentro de casa, parece que era doida igual ele. Vamos pra porrada, vamos. Vamos pra porrada, vamos. Tá dando porrada nos outros, filma aí, amor. Filma aí, amor. Que loucura. Esse Pedro Turra, ele tem que pagar e pagar com o peso da mão da justiça. Com o peso da mão da justiça. E tá sendo feita justiça. Agradecer a cada minuto o doutor Pablo Aguiar, que não parou. E o doutor Pablo, lá no começo desse inquérito, falou, enquanto não for feito justiça, eu não paro. Aí o advogado vem acusar o delegado que fez isso, que fez aquilo, tá querendo se aparecer. Querendo se aparecer porque não é teu filho, rapaz. Querendo se aparecer porque não foi teu filho que morreu. Conversa velha fiada. E Aninha, falta apenas 15 minutos, porque tá marcado pelo menos, para 1h30, essa votação para saber se o habeas corpus dele vai ser votado sim ou não, se ele sai ou não sai, não é isso? Isso mesmo, Fred. Mas essa turma também vai analisar outros processos, né? Ele vai passar pela segunda turma criminal aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O início está agendado para 1h30 da tarde, mas a gente ainda não teve acesso à pauta para saber se eles estão no início ou no final desse julgamento, porque, como eu disse, outros tópicos também vão ser analisados ao longo dessa sessão que vai acontecer aqui no TJ. E, mais uma vez, isso não é para analisar o mérito da prisão e nem muito menos se Pedro Turra é culpado ou inocente. É apenas o julgamento de um recurso de pedido de habeas corpus que foi apresentado pela defesa de Pedro Turra. E dessa vez, qual que vai ser a diferença, Fred? Vai ter sustentação oral. Ou seja, o advogado do Pedro Turra está aqui no local e ele vai ter um tempo entre 10 e 15 minutos para defender ali de forma oral, junto com os magistrados, na frente dos magistrados, na verdade, a tese de que o cliente merece sim responder esse crime em liberdade, porque, segundo a defesa, não tem motivos para manter essa prisão preventiva. Ele pode sair, nem que seja com o uso de tornozeleira eletrônica, né, que são as medidas cautelares, para cumprir essa pena em casa. Mas quem vai decidir isso é o Tribunal de Justiça e daqui a pouquinho a gente deve já voltar para essa resposta.
Vai ser bem difícil esse habeas corpus aí. Eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho bola de cristal, mas pode ter piorado um pouquinho depois aí de ter colocado ele num homicídio qualificado. Deve pesar para o Pedro continuar preso, mas a gente não pode aqui afirmar. A gente vai continuar, nós temos um programa aqui até 3h30 da tarde e a gente vai trazer todos os detalhes disso para vocês. A Aninha não vai sair dali enquanto a gente não tiver os detalhes. Aninha, um beijo grande para você e muito obrigado, viu, querido?